Um bom dia para você que me acompanha nessa manhã, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa alcançar a você, a sua casa, a sua família, neste domingo de Páscoa, onde comemoramos a ressurreição de Jesus. E quando pensamos em Páscoa, automaticamente a nossa mente se volta para celebrações comunitárias, onde temos teatros, cantatas, almoços comunitários, pregações da palavra voltadas para a ressurreição de Jesus. Mas como nós podemos celebrar a Páscoa em dias de distanciamento social, quando não podemos nos reunir nos lugares de culto, quando os templos estão fechados? Como que nós vamos fazer isso? Olhando para a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela nos remete à primeira Páscoa que foi realizada. A primeira Páscoa ocorreu no Egito, quando o povo judeu estava escravo e recebeu uma ordem do Senhor para que naquela noite eles estivessem trancados dentro da sua casa e ali eles, assentados à mesa, compartilhassem do alimento, que seria um cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. Cada um deles tinha uma representação. E naquela mesma noite, o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais e batentes das portas, porque naquela noite viria o anjo da morte, que ceifaria a vida de todos os primogênitos das famílias do Egito. E nas casas onde ele visse o sangue do cordeiro nos umbrais e patentes das portas, ele passaria por cima, que é o significado da Páscoa, passar por cima, né? O significado da palavra Páscoa. O significado da Páscoa, especificamente, é a libertação da opressão, da escravidão que os judeus estavam sofrendo por muitos e muitos anos como escravos no Egito. Eles foram libertos para cultuar ao Senhor no deserto e desse deserto seguirem para a terra prometida. E a partir daquela noite, todos os anos eles deveriam celebrar a Páscoa como uma lembrança, uma memória daqueles momentos tão ruins que eles passaram e que o Senhor os libertou da escravidão e da opressão do Egito. Quando nós observamos, muitos anos depois, nós vemos Jesus celebrando a última Páscoa com os seus discípulos, o que aconteceu na quinta para sexta-feira. O Senhor se assentou com seus discípulos, pegou o pão, deu graças, partiu e serviu aos seus discípulos. E juntos ali eles compartilharam do pão, do vinho, de cânticos de alegria e celebração. E a orientação do Senhor para nós é que todas as vezes que celebrarmos a ceia do Senhor, trazemos à memória a morte de Jesus. Jesus foi crucificado numa sexta-feira. O seu corpo foi pendurado numa cruz. Ele foi humilhado, machucado, sangrado por mim e por você. E o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é o que nos purifica dos nossos pecados, o que nos livra da opressão do pecado. Quando pensamos na nossa Páscoa, porque nós não somos judeus, para eles nós somos gentios, não é verdade? E a nossa Páscoa, ela é celebrada todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor e que trazemos à memória a morte de Jesus, que nos dá vida. Na morte de Jesus, nós somos justificados, e a justificação no sangue de Cristo, ela nos livra da condenação do pecado. E a partir daí buscamos uma vida de santificação. A santificação, ela é buscada na palavra do Senhor para nos livrar do poder do pecado, até que chegue o momento em que o Senhor nos chame para a presença dele, ou que ele volte. E aí nós teremos um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado nós seremos livres eternamente da presença do pecado.
Então, na justificação, nós somos livres da condenação do pecado. Na santificação, nós estamos sendo livres do poder do pecado que age em nós, para que na glorificação nós sejamos livres eternamente da presença do pecado. E quando falamos da glorificação do corpo, nós nos lembramos de um texto muito importante que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Esse texto está em João, no capítulo 20, a partir do verso 19. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: A paz seja convosco. E enquanto falava aos discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos ficaram muito alegres ao verem o Senhor. E Jesus lhes disse mais uma vez: A paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais mantiverdes, serão mantidos. Essa é a palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Assim como na primeira Páscoa, essa Páscoa, este domingo de Páscoa, estava sendo tomado pelo medo, pela dúvida nos corações, por pessoas que estavam apavoradas pelas autoridades judaicas, por a morte que pairava do lado de fora dessas casas. Os discípulos fechados, trancados, porque Jesus havia morrido na sexta-feira, crucificado, e eles estavam apavorados, se questionando: será que vão descobrir que nós andávamos com Jesus, que nós estávamos com Ele? Porque se descobrirem, poderão nos encontrar aqui e também nos matar sendo crucificados. Medo, pavor, dúvida. Corações realmente tomados por uma turbulência de emoções, as mentes pensando de várias formas e de vários jeitos. 2 dos quais discípulos já haviam pegado a estrada e ido para Emaús, que ficava a 11 quilômetros de distância de Jerusalém. E o Senhor Jesus encontra com esses discípulos no capítulo 24 de Lucas, fala sobre tudo e trata o coração de cada um desses 2 discípulos por meio da ministração da palavra. E no momento que o Senhor chega a um determinado local, uma casa fechada com eles, o Senhor parte a ceia e os olhos deles são abertos e eles veem Jesus. Nesse mesmo instante, Jesus some da presença deles. E eles dizem um para o outro: você não sentia o coração ardendo enquanto o Senhor ministrava a sua palavra aos nossos corações? E imediatamente eles se levantam e voltam correndo para Jerusalém, ao encontro dos discípulos. E juntos eles começam a dizer, quando eles chegam nesse lugar, nessa casa onde os discípulos estavam juntos, reunidos ali, esses 2 discípulos que tinham ido para Emaús e que voltaram, eles começam a falar sobre o que tinha acontecido naquela caminhada. E à medida que eles estavam falando, Jesus adentra o lugar, Jesus adentra a casa. A porta não foi aberta, as janelas não foram abertas, mas Jesus estava com um corpo glorificado que permitia que ele atravessasse portas e janelas sem precisar que fossem abertas. E uma vez que Jesus adentra o lugar da comunhão, da reunião dos discípulos ali, tomada pelo medo, pelo pavor e pela dúvida, o Senhor vem com uma saudação: a paz seja convosco. Os discípulos recebem essa saudação com espanto, com surpresa, mas com uma grande alegria. Quando Jesus diz: a paz seja convosco, é interessante que nós pensarmos nessa saudação, que quer dizer Shalom Aleichem,
paz seja convosco. Mas a paz que Jesus está falando não é a paz que nós conhecemos, né? Nós pensamos na paz de Roma, a Pax Romana, ela era estabelecida por meio da violência, da opressão e do domínio. A paz, quando pensamos nos dias de hoje, nós nos referimos à paz como a ausência de problemas, a ausência de guerras. Mas quando Jesus estende a paz, o shalom de Deus, ele está falando para nós sobre uma paz que vem com a saúde e vem com o conforto, o consolo dos corações. Então, quando Jesus diz aos seus discípulos, Shalom Aleichem, paz seja convosco, ele está dizendo que a paz de Deus, a saúde de Deus, o consolo do Espírito Santo, o conforto do Espírito esteja inundando os seus corações e as suas mentes, para trazer bonança, para trazer paz. É mais ou menos quando os discípulos estavam em alto mar, no mar da Galileia com Jesus, e Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus acalma a tempestade, ele não acalma apenas a tempestade externa, mas a tempestade interna também. Aqui aconteceu da mesma forma. A saudação de Jesus trouxe paz, trouxe conforto, trouxe acalento, trouxe saúde para as emoções e para as suas mentes, e mais, trouxe a alegria do Senhor para o coração desses discípulos que estavam tomados por emoções de medo, de desespero e angústia, porque a palavra de Deus ela nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. Jesus, ele começou a falar para os discípulos porque eles pensavam que ele era um fantasma. Por isso Jesus diz, olha, toquem. Vocês querem realmente confirmar que eu não sou um fantasma? Toquem nas minhas mãos, toquem do meu lado. Vejam, eu sou aquele que falou para vocês que haveria de morrer, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Você já parou para pensar que quando nós estamos passando por problemas, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender um contexto completo? Porque os discípulos estavam com Jesus e Jesus já havia dito para eles, olha, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos judeus, seja julgado pelos romanos, condenado, seja crucificado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. No momento em que Jesus falou que era necessário que ele morresse, os discípulos pararam de ouvir o resto. E nós somos assim muitas vezes. O Senhor nos disse tantas vezes que nesse mundo nós teríamos aflições, e a gente para aí, nós esquecemos do restante, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde está o nosso ânimo? Será que nós ouvimos apenas a primeira parte da orientação? Precisamos realmente entender que existe uma promessa para nós do Senhor Jesus, e quando ele chega aos discípulos, ele traz paz, porque ele repete novamente o objetivo do Senhor em adentrar a sua casa nesta manhã, o objetivo do Senhor de adentrar o seu coração e a sua mente nesta manhã por meio dessa mensagem, é levar a paz que excede todo o entendimento ao seu coração, à sua mente, à sua casa, ao seu lar, à sua família. Shalom de Deus para você. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela possa nos preencher neste momento de medo, de dúvidas, de coração, de angústias de alma, porque é isso que o Senhor quer para nós. E naquele momento, quando ele adentra aquela casa, ele saúda os discípulos com a paz. Mas não é só isso. A palavra diz que ele soprou sobre os seus discípulos e disse a eles, recebam o Espírito Santo. O Senhor, ele quer trazer paz aos nossos corações, às nossas vidas.
Ele quer soprar sobre nós do seu Espírito Santo. E a palavra, quando ele fala de soprar sobre o Espírito, irmãos, é a mesma palavra que foi usada lá no Gênesis, quando o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. E é interessante essa passagem, porque a terra era sem forma e vazia, mas mesmo no meio do caos, no meio da escuridão e das trevas, o Espírito Santo envolvia o planeta como uma galinha chocando os ovos, para que ali fosse gerado vida. E foi isso que Deus fez. Posteriormente, Deus começa a gerar vida no planeta Terra. Num momento, em Ezequiel 37, quando o profeta estava diante de um vale de ossos secos, a mesma palavra foi usada. Olha, profetiza esses ossos e profetiza o Espírito Santo que leve vida a estes ossos. A esse momento de medo, de pavor, de desesperança, leve, sopre o Espírito Santo sobre estes ossos, sopre o Espírito Santo sobre este planeta, que o Espírito Santo os envolva como uma galinha envolvendo os seus pintinhos, para que realmente seja chocado, para que seja gerado vida. E o Senhor chega nos seus discípulos e diz a eles: recebam o Espírito Santo. Para quê que nós precisamos receber o Espírito Santo? O Espírito Santo, meu amado, o primeiro e mais importante fruto do Espírito é o amor. E a partir do amor vão se desenvolvendo outras características muito importantes desse fruto. A paz, a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio e por aí vai. A alegria. Nós precisamos entender que nós precisamos do Espírito Santo, porque nesses momentos em que vivemos esse distanciamento social, nós somos chamados a celebrar a Páscoa, fechados nas nossas casas, nos nossos lares, com os nossos familiares. E você quer saber um lugar onde os conflitos se tornam mais evidentes? Ao redor da mesa. O Senhor nos chama para nos assentarmos à mesa com a nossa família e compartilharmos do alimento, porque na mesa, meus amados, é onde existe muita intimidade. Para um judeu te convidar para a mesa, você precisava ser alguém muito querido, muito amado, alguém que ele tivesse uma grande confiança. Por isso, Jesus está chamando a cada um de nós hoje para nos assentarmos à mesa com Ele, para compartilharmos do alimento. E nós precisamos do Espírito Santo para os nossos relacionamentos, porque na mesa não tem maior nem menor, todos estão assentados e olhando uns nos olhos dos outros, um olhando na alma do outro. E se você tem alguma diferença com o seu familiar, ela vai se tornar evidente na mesa, no lugar onde nós vamos nos assentar, porque a ausência da conversa, a ausência das histórias, a ausência do falar no momento da mesa, da comunhão da mesa, ela vai expressar que existe algum conflito de coração. Algo que precisa ser tratado, algo que precisa ser falado. E é nessa hora que nós precisamos do Espírito Santo para exercitar duas coisas que precisam acontecer continuamente nos nossos relacionamentos, não apenas na família, mas em todos os nossos relacionamentos, para que eles tenham vida, para que sejam relacionamentos sadios e que gerem vida. E quais são essas duas coisas? O amor e o perdão. Quando eu decido amar, porque amor, diferente do que o mundo nos diz, amor não é sentimento. Amor é uma decisão que nós tomamos. Eu decido amar o outro. E nós temos um entendimento de amor que é muito ruim, muito complicado, porque o nosso entendimento de amor diz que eu te amo se
você fizer alguma coisa, se você falar desse jeito, se você tiver determinada atitude. Nós entendemos o amor condicional. Existe uma condição para que nós venhamos a amar o outro. Nessa manhã, o Senhor nos convida a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo, a amar a nossa família como Cristo nos amou, com um amor incondicional. Eu não merecia ser amado por Cristo, eu não merecia, mas Ele me amou mesmo assim. Ele me amou primeiro, Ele nos amou primeiro para nos ensinar como era amar o outro, como é decidir amar o outro independente de quem ele seja ou do que ele faça. E quando nós amamos de forma incondicional, que é o amor que o Senhor Jesus nos ensina, para amar assim, amados, nós precisamos do Espírito Santo, porque esse tipo de amor ele não está em nós. O nosso amor ele é o amor condicional. O amor incondicional é o amor que nós recebemos para compartilhar com o próximo, por meio do Espírito Santo. E à medida que nós decidimos amar o outro, nós também precisamos decidir perdoá-los. E perdão é uma palavra que é a junção de duas palavras na realidade. É perder e doar. Eu perco a minha razão e dou o meu coração. Essa é a atividade que nós precisamos exercer todos os dias, em todos os nossos relacionamentos. A decisão de amar, a decisão de perdoar. Porque quando eu decido amar, eu também decido perdoar e vice-versa. Por isso, nessa manhã, o Senhor te convida a sentar à mesa, a compartilhar de uma Páscoa realmente diferente e original, quando nos assentamos junto com o Senhor, para compartilhar de coisas do coração, para compartilhar daquilo que nós trazemos na nossa alma. Sonhos, medos, angústias, tristezas, dúvidas, tudo isso precisa ser lançado à mesa, para ser tratado, para ser curado, para que nós possamos realmente ser curados nesta manhã, neste dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso coração seja aberto e quebrantado, para que nós possamos doar ao outro aquilo que nós temos de melhor. Por isso, meus queridos, nós somos chamados a aprender com Jesus, a voltarmos à origem da primeira Páscoa, quando fazíamos isso, não numa festa comunitária, mas ao redor da mesa com a nossa família. Precisamos realmente receber a paz do Senhor, porque é essa paz que acalma a tempestade dos nossos corações, as muitas e muitas ondas da nossa mente, porque a palavra de Deus ela é muito clara para nós, meus amados. Deus é amor. E o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Uma vez que o Senhor nos estende a paz, Ele sopra sobre nós o seu Espírito Santo, nós recebemos o amor, recebemos o perdão. E o que acontece com o medo, ele vai embora. E o que acontece com a dúvida, ela é dissipada. O que acontece com aquela avalanche de emoções, elas se acalmam. E nessa hora, meus queridos, nós podemos desfrutar da presença de Deus. Nós podemos entender que, uma vez que o medo foi embora, a dúvida foi embora, o desespero foi embora, o que é que a presença de Deus nos traz nesta manhã? Ela nos traz alegria, paz, justiça. O que fica no lugar do medo, o que fica no lugar da dúvida, a fé e a esperança. A fé de que dias melhores virão, a esperança de que a cruz
está vazia. O túmulo também está vazio, mas o trono está ocupado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa era a palavra que o Senhor tinha trazido ao meu coração para compartilhar com você nesta manhã. Agradeço a você que ficou comigo por esses minutos. Peço em nome de Jesus que você permita ser tratado, curado pelo Senhor Jesus, pela sua palavra. Que em nome de Jesus você receba a paz e a graça da parte do Senhor para você, para sua casa, para sua família. Vamos orar nessa hora? Curva a sua cabeça, abra o seu coração e deixe-se tratar pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por este meu irmão, por essa minha irmã, por este amigo ou amiga, por essa pessoa que está ouvindo esta mensagem nesta manhã. Eu quero colocar a sua vida, a sua casa, a sua família diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que, por meio do Teu Espírito, vá de encontro a cada coração e mente nessa hora, dissipando toda a dúvida, dissipando todo o medo, toda a angústia, toda a falta de paz. Que em nome de Jesus, cada pessoa que está ouvindo nessa hora possa receber no seu lar, no seu coração, na sua vida, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que é amor e amor em plenitude, possa derramar desse amor na vida, no lar desta pessoa. Que a cruz de Cristo, onde o sangue de Jesus foi derramado, esse sangue possa ser derramado no coração desta pessoa agora. Que ela possa reconhecer em nome de Jesus as suas falhas, os seus medos e limitações, possa realmente se entregar ao Senhor nesta manhã, reconhecendo que precisa de salvação, precisa ser livrado de uma vida de morte, de uma vida de angústia, de perdas, e que ela precisa realmente experimentar a vida eterna. A vida eterna, conforme o Senhor nos diz, é conhecer a Deus e aquele a quem o Senhor enviou, Jesus Cristo. Por isso eu oro para que o Senhor Jesus se revele a esta pessoa nesta manhã. Que o coração, a mente desta pessoa seja totalmente tomada pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor Deus leve a paz que excede o entendimento, leve a tranquilidade, leve a cura a este lar, leve o conforto, leve a saúde a esta casa, em nome de Jesus. Que esse domingo de Páscoa, celebrado de uma forma totalmente diferente, possa realmente trazer o verdadeiro significado da Páscoa aos nossos corações. Liberdade da escravidão, liberdade da opressão, liberdade do pecado. Que possamos buscar uma vida de santidade na palavra do Senhor, nas orações, na comunhão, no partir do pão, trazendo à memória a morte e a ressurreição de Jesus. Amém. Que a paz e a graça de Jesus sejam convosco, não só hoje, mas todos os dias, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém.